prosperidade em tempos de crise. Que crise é essa? De qual crise eu estou falando? Eu estou falando da crise pela qual a nossa sociedade está passando. É uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise moral. São crises e mais crises. Não é só o Brasil. O mundo como um todo está passando por um momento de muitas crises. Mas o mundo ocidental, em particular, que até pouco tempo atrás era reconhecido como sociedades que se autodeterminavam, como se identificavam como sociedades cristãs, ainda que indivíduos não fossem cristãos, a sociedade como um todo tinha uma forma de enxergar o mundo derivada do cristianismo. Só que, gente, a nossa sociedade se afastou de Deus. E porque ela se afastou de Deus, em busca de ídolos que satisfizessem os seus desejos, Deus permitiu que esses tempos difíceis acontecessem conosco. Mas a constatação desse fato não nos impede de crer na palavra de Deus, de que não fomos abandonados por Ele. O fato de Deus permitir que passemos por vales sombrios, como cantamos aqui, né? A partir do Salmo 23, nós não temeremos, mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte. Por que não? Porque nós cremos que o Senhor está conosco, mesmo nesses momentos difíceis. Ele jamais nos abandonou. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a história, nós facilmente vemos outros momentos como esse que a gente está vivendo. Isso não é novidade. Várias situações que nós vemos na Bíblia em que Deus permitiu que o seu povo sofresse. E, normalmente, porque o seu povo se afastou dele. Volto a dizer, é um pecado coletivo. A sociedade, majoritariamente, se afasta de Deus, todos os seus integrantes sofrem, mesmo aqueles que foram e continuaram e se mantiveram fiéis ao Senhor, acabam sofrendo também. Todo mundo aqui, eu imagino, saiba, né, da catástrofe que está acontecendo em Los Angeles. Bairros inteiros arrasados. Quantos daqueles moradores de Los Angeles que perderam tudo não eram cristãos, tementes ao Senhor? Gente, a igreja que inspirou a fundação da nossa igreja, a igreja de Saddleback, fica um pouco ao sul de Los Angeles. Permitindo o Senhor, isso tudo vai acabar e poderemos visitá-la, porque temos o planejamento de fazer isso. O fogo não chegou até lá, mas ele também não terminou ainda não. Há uma crise terrível acontecendo hoje na Califórnia. E cristãos fiéis ao Senhor estão sofrendo junto com os outros. E isso acontece conosco aqui. E isso nós também enxergamos na Bíblia. Um exemplo, o exemplo que no domingo passado, quando apresentei a nova série de mensagens, eu comentei que iríamos utilizar um exemplo de crise para buscarmos uma orientação de Deus para como nós devemos devemos agir no momento de crise em que nós estamos vivendo. E o exemplo foi a conquista de Jerusalém pelos babilônicos e a levada de vários dos seus habitantes, a elite, basicamente a elite da sociedade judaica, Judá, o reino do sul, né, que era composto das tribos de Judá e Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Deus permitiu, nós lemos aqui no domingo passado, Deus falando por meio do profeta Jeremias, eu trarei meu servo Nabucodonosor para destruir essa cidade, para destruir esse templo. Mas Deus não tinha prometido que iria sustentar o templo
se o seu povo não se afastasse. Mas se afastou. E aí aconteceu. O jovem Daniel, que é justamente a figura que nós iremos olhar em busca de orientações para a nossa vida, estava dentro daquele primeiro grupo que foi levado para a Babilônia. Gente, eu não tenho a menor dúvida de que essa situação fez com que aquelas pessoas se sentissem abandonadas. Você não se sente abandonado quando alguma coisa ruim acontece na sua vida? Você não se sente tentado a questionar Deus? Mas, Senhor, como é que o Senhor pode permitir que isso acontecesse comigo? Você já não passou por essa situação? Como é que você reage quando você se sente abandonado por Deus? Gente, até Jesus se sentiu abandonado por Deus. Ele era Deus. Lá na cruz, Deus, por que me abandonaste? Sabemos que Jesus não foi abandonado por Deus, porque ele era Deus. Então, não tem como ele ser abandonado por ele mesmo, né? Mas ele se sentiu abandonado pelo Pai, porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade. E então ele se sentiu longe de Deus. Mas Deus não estava longe dele. E Deus não está longe de você. Não importa como você esteja se sentindo. E aí que entra a fé. O que vale mais? O seu sentimento em relação àquela realidade que você está vivendo ou a promessa de Deus para a sua vida? Os sentimentos são enganosos. Também foi Jeremias que disse isso. O coração humano é enganoso e é corrupto. Mas também foi Isaías que apresentou uma fala de Deus fantástica. Quando eu pedi a Deus um texto bíblico que apoiasse essa minha afirmação categórica que eu acabei de fazer, de que Deus jamais te abandonará. Isaías 49, se você quiser, uma Bíblia, tem ali, a Pelusa tem Bíblias em suas mãos, se você tiver com seu aparelho eletrônico, peço que você o coloque no modo avião. Isaías 49, lerei apenas 2 versículos, o 14 e o 15. Sião disse, ou seja, o povo de Deus em Jerusalém disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas diz o Senhor: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Meus irmãos, apeguem-se a essa promessa de Deus, mesmo se estivermos sofrendo os efeitos dos problemas que os outros criaram, ou até mesmo as consequências das nossas más escolhas. Deus jamais te abandonará. É a promessa dele. E eu gosto de comentar que, para mim, o amor de Deus ele é muito melhor identificado com o amor de mãe. Porque o pai faz de conta que não está ouvindo o bebê chorar de madrugada. A mãe imediatamente levanta e vai ver o que é. Pai é meio... né? Mas mãe não. Mãe vira uma leoa. E aí a gente percebe o que é o amor. O sacrifício pelo outro. Não é o amor romântico, você é tão bonito. Não. Naquela hora, aquele bebê chorando, gritando, não tem nada de bonito ali. Mas você ama a mãe, né? Mas mesmo que uma mãe fosse capaz de abandonar o seu filho que ainda mama, diz o Senhor, eu não abandonarei vocês. É aí que a gente se agarra. É nessa hora, quando está tudo escuro, você para, pensa, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. É verdade que aquele povo
ficou desanimado, lógico, mas eles não estavam desamparados. Tanto que, no domingo passado, nós lemos a carta que Jeremias, o profeta Jeremias, enviou para os exilados da Babilônia, com a palavra de Deus para eles. E nessa carta, eu vou ler para vocês, aliás, vamos ler juntos, o versículo 11 do capítulo 29. Essa faz parte da carta que Deus ditou ao profeta Jeremias para ele a enviar aos exilados na Babilônia. Então, primeiro ele disse para os exilados, olha só, não adianta criar falsas expectativas, vocês não vão voltar. Nada será como era antigamente. Esquece. Chega de saudosismo. Vocês vão ficar aí, para onde eu enviei vocês. Mas vocês não estarão sozinhos. Vamos ler juntos? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Então, poxa, mas já lemos isso no domingo passado. Pô, eu quero ler isso todo domingo. Não sei quanto a você, mas eu preciso de reafirmação. Entendeu? Às vezes eu tenho... A minha fé, às vezes, ela diminui. Aí eu chego para minha esposa, mozinho, você me ama? Amo, já falei que eu amo. Tem certeza? Amo. 37 anos aturando, tem que amar, né? Ninguém aguenta. Vamos fazer essa semana agora, 37 anos de casados. A gente, às vezes, precisa de reafirmação. Então, a gente tem que buscar em Deus. Senhor, o Senhor está me amando, o Senhor está me vendo aqui. E essa promessa de Deus, que se aplica àqueles que estão debaixo da mão pesada do Senhor, como aqueles judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Entre eles, já eu falei, Daniel. E vamos agora, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Vocês sabem, talvez não saibam. Então, deixa eu contar. O livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, ele é dividido em duas partes, basicamente. A primeira parte é uma parte histórica, que conta as histórias de Daniel, de seus amigos, a interação deles com os poderes da Babilônia. É dessa parte que nós vamos extrair as lições que vão nos ajudar a conviver com o ambiente que nós estamos agora, esse ambiente opressivo que nós estamos vivendo. E tem uma segunda parte do livro, que é a parte profética, em que Daniel tem as suas visões e tudo. Aí essa parte, eu prefiro não me meter com isso. Escatologia não é meu forte. Tá? Então, eu sei que muita gente fica procurando, né? Não, será que isso é um sinal do final dos tempos? Eu só digo o seguinte, fique tranquilo. Você está tendo guerra? Tá, então não é o final dos tempos. Porque no final dos tempos, o mundo estará em paz. Quando o mundo estiver completamente em paz, aí é a hora de você ficar preocupado. Porque aí é a hora que nós seremos obrigados a dobrar o joelho ao anticristo, que será aquele que levará o mundo à paz total. Então, eu prefiro não ficar tentando adivinhar se vai ser uma pessoa, se vai ser um grupo de pessoas. Eu prefiro não adivinhar. Basta a cada dia o seu mal. E a gente já tem muito mal para cuidar atualmente, para ficar se preocupando com o mal que virá. Então, foco nessa realidade que estamos vivendo hoje, que já é bem pesada, mas na leitura das experiências de Daniel e seus amigos, nós poderemos encontrar orientações do Senhor de como prosperar no cativeiro, como prosperar em tempos de crise. E isso não é pregação de teologia da prosperidade, porque eu estou falando de crise. Eu não estou dourando a pílula. É ou não é verdade? Eu estou falando sério aqui. Mas, por outro lado, mostro claramente que nós podemos manter a esperança. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquinas, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele, o caso aqui, o tal do Aspenaz, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. E o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Isso aqui a gente vai ver como é importante daqui a pouquinho. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Por que ele fez isso? Por que ele não se revoltou contra a mudança do seu nome, mas ele tentou reverter a forma como ele seria alimentado? Porque, para a lei mosaica, quem comesse comidas sacrificadas a ídolos estava em idolatria, estava em pecado. Nós temos 2 capítulos inteiros da Bíblia que falam sobre isso, que são Deuteronômio 11, Deuteronômio 14 e Levítico 11. Então, Daniel, conhecedor da palavra de Deus, ele pensou: eu estou numa situação complicada, eu não tenho poder nenhum aqui. Se eu me revoltar, eu posso morrer. Então ele, como veremos, agiu com muita sabedoria para tentar impedir que aquilo que ele percebia como sendo algo muito ruim para ele, pudesse ser evitado. Então, voltando ao texto, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso. Foi Deus quem fez. Daniel se colocou diante de Deus: Senhor, me ajuda, toca no coração daquele homem. Aquele homem era o Senhor, como se fosse um feitor de escravos, porque aqueles jovens eram escravos, eles foram levados, cativos. Aquele homem tinha poder de vida e morte sobre Daniel, mas foi Deus quem fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, mesmo ele tendo simpatia por Daniel, ele tinha medo. Ele também tinha medo pela própria vida. E ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Vou colocar a minha vida em risco por causa de vocês? Aí Daniel, ao invés de gritar, espernear, dar show, o que ele fez? Ele, com toda a humildade, se dirigiu àquele homem e disse: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Peço-lhe.
não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos, ou seja, nos trate de acordo com o que o Senhor concluir. O Senhor tem o poder. Eu só estou te pedindo para fazer uma experiência. E aí, aquele homem, movido por Deus, concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias, versículo 14. Passados os 10 dias, eles pareciam realmente mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. O que estava acontecendo ali, meus irmãos, era um processo chamado de assimilação. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando você percebe que estão tentando te influenciar, que estão tentando mudar a sua maneira de enxergar a realidade, você reage como? Pensa um pouco nisso. Você muda de trabalho, você chega no seu trabalho e, de repente, a pessoa vira para você e fala assim: o que você fará se eu, seu chefe, lhe pedir para mentir por mim? Eu conheço pessoas que já ouviram isso do chefe. O que você fará? Você acabou de entrar no emprego? Você vai dizer não? Mas se você disser que sim, que você mentirá, você estará entrando em pecado, porque a mentira é pecado. Jesus disse claramente, a mentira é do diabo. Não existe mentirinha, mentirinha do bem. Não existe isso. Não existe mentirinha do bem. Mentira do diabo. Você pode até se omitir. Tudo bem. Aquela coisa que a gente vê em filme americano, né? Juro dizer toda a verdade, nada mais que a verdade. Não, não é toda a verdade. Você tem que dizer a verdade. Se você ficar calado, você não está falando nada. Mas a pergunta foi: você vai mentir por mim? Como é que você responderia? Pensa nisso. Porque eu estou dando para você um exemplo de uma situação muito prática, muito real, que pode acontecer com qualquer um de nós. E esse é um processo de assimilação. Porque se você aceitar, você estará abrindo mão dos seus valores, dos seus princípios para manter o seu emprego. A sua identidade começa a mudar. Quem você é depende das escolhas que você faz. Essa estratégia de assimilação que foi desenvolvida por Nabucodonosor para manter o controle dos povos conquistados era muito mais eficaz do que apenas a força e a intimidação. Porque quando você fica forçando a barra em cima do povo conquistado, o povo se revolta. Chega uma hora que a morte é melhor do que aquilo que está acontecendo com ele. E isso dá trabalho, tem custo. É muito melhor convencer o conquistado de que a vida dele está melhor assim. Para não cria caso. Vai ficar bom, não se preocupa não. É mais fácil. E é por isso que quando nós chegamos em determinadas sociedades, nos é apresentado todo um conjunto de valores e você é chamado a adotar aqueles valores para você. E isso se chama assimilação. E era o que estava acontecendo com aqueles jovens. Mas nós sabemos que a assimilação é muito mais difícil de ser alcançada com pessoas maduras, pessoas conscientes do que é certo e do que é errado, pessoas bem informadas. Essas pessoas são mais difíceis, tanto que a história nos mostra, por exemplo, história recente, todo mundo que questionava a autoridade suprema
do ditador lá da União Soviética, o Stalin, ia para um gulag, um campo de reeducação. Ia trabalhar lá na neve da Sibéria, um frio infernal, e se sobrevivesse, ia voltar de lá pianinho. Quebra a resistência da pessoa com sofrimento. Atualmente, há diversos campos de reeducação na China. E cristãos estão sendo enviados para campos de reeducação na China, para aprenderem que Deus é o partido. E que o secretário-geral do partido é o profeta. E quem falar contra o profeta, já era. Assimilação. Mas aí é quando a pessoa é adulta, mais difícil de mudar de ideia. É muito mais fácil pegar os mais jovens, não é verdade? Os mais jovens, eles são mais facilmente manipuláveis, são mais facilmente assimiláveis. É o que acabamos de ler no texto. Eles eram rapazes que tinham entre 14 e 16 anos, adolescentes, que não tinham ainda sua estrutura mental, emocional plenamente consolidada. E para eles seria mais fácil passarem a enxergar o mundo de uma outra forma. Por que vocês acham que as faculdades no mundo ocidental têm sido justamente o lugar onde esse tipo de ação tem sido feita? Por que vocês acham que muitos jovens que crescem na igreja, quando vão para a faculdade, voltam de lá, às vezes até ateus? Por quê? Porque passam por um processo de assimilação. Mas, poxa, nós não estamos vivendo na Babilônia. Não. Talvez não a Babilônia lá da Mesopotâmia, no atual Iraque, mas estamos vivendo uma guerra espiritual. Essa semana mesmo eu ouvi Jordan Peterson falando isso. Estamos vivendo uma guerra espiritual. O cara não é nem cristão, ele não se declara cristão. E outras, eu tenho ouvido várias pessoas dizendo a mesma coisa. Ouvi o Mel Gibson falando isso também numa entrevista excelente com o Joe Rogan, falando, estamos vivendo uma guerra espiritual. E aí o Jordan Peterson criou um termo, já que é uma guerra espiritual, o que está acontecendo com as pessoas é que elas estão sendo possuídas por uma ideologia, numa associação com possessão demoníaca. E uma pessoa possuída por uma ideologia é muito difícil de ser convencida do contrário. Muito difícil. Por que se assimila alguém? Por que se doutrina alguém? Para depois aquela pessoa voltar para o seu lugar de origem com uma nova visão de mundo. E com isso ter o controle, as antigas gerações vão passar, as novas gerações vão assumir o controle da sua própria etnia, no caso aqui dos babilônicos. E aí vão reproduzir aquela nova visão de mundo deles. É por isso que os nossos jovens têm sido trabalhados por uma visão de mundo que não tem absolutamente nada a ver com a visão judaico-cristã. A visão que nós vemos na Bíblia, do que é certo e do que é errado. Por isso é que é tão importante a parceria dos pais com a igreja. Porque lá vemos em Provérbios 22:6, ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ou, na versão revista e atualizada, no caminho em que ela deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O responsável pela educação das crianças são os pais. Mas nós, a igreja, somos parceiros dos pais nesse processo de tentar ajudar os nossos filhos a se prepararem melhor para a realidade que eles vão encontrar. Todo mundo aqui já deve ter visto aqueles memes, né? Antes da federal e depois da federal, né? É a criança, uma moça linda, aí depois da federal, um negócio estranho. As pessoas são transformadas, elas passam a enxergar a realidade de outra forma. Mas aí a gente se questiona.
Pô, está criando caso por quê? Qual é o problema? Está todo mundo fazendo. Eu ouvi isso mais de uma vez na minha carreira. Por que você não quer fazer isso, meu filho? Às vezes o cara é 2 anos mais velho que você, mas ele te chama de meu filho. Impressionante. Só ser mais antigo do que você, pronto, já acha que você, enfim, coisas da vida militar. Meu filho, por que você está fazendo isso? Não vai dar certo, não adianta, ceda. E se você não ceder, você vai sofrer. Ah, eu garanto para você que vai sofrer. E aí a gente tem que tomar uma decisão. A gente vai ceder, já que está todo mundo fazendo, vai se deixar assimilar ou vai clamar pela ajuda de Deus? Gente, a assimilação muda, como eu disse, a própria identidade da pessoa, como a pessoa se identifica, como a pessoa se reconhece. Um exemplo disso foi a mudança dos nomes dos rapazes. Para nós, na nossa sociedade, se você muda o nome da pessoa, isso não significa nada. Porque para nós, o nome é apenas uma escolha de gosto, de preferência. Mas naquela sociedade, e até hoje, em algumas sociedades orientais ainda é assim, o nome dado a uma criança fala sobre o futuro daquela criança. Quem ela será? Lembram? Era Abrão e virou Abraão. Então, a Bíblia nos mostra essa realidade sociológica, antropológica, de nomes dados a crianças conforme o que se esperava delas. E aí, Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a ser chamado de Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Bel, quem era Bel? Bel era o deus, um outro nome para o deus Marduk, a principal divindade babilônica. Ah, Deus é o teu juiz? Não, não. Quem vai te proteger, né? Juiz protege a gente, né? Ou ferra com a gente, mas aí é outra história. Não, quem vai te proteger não é o teu Deus, não. Teu Deus não te protegeu, tanto que você está aqui como escravo. Vai ser agora Bel. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. E foi trocado para Sadraque, que significa ordem de Aque, que é um outro deus babilônico, segundo os estudiosos, não é minha área da história, o deus babilônico da lua. Misael significa quem é como Deus, e foi trocado para Mesaque, que significa quem é como Aque. E o cara ainda foi irônico, né? O nome do camarada é quem é como Deus. Não, teu Deus, meu amigo, já era. Quem é como Aque. Esse é o teu novo Deus. E Azarias, significa Deus é quem me ajuda, foi trocado para Abidnego, que significa servo de Nebo, ou de Nabu, que era o outro nome do deus babilônico da sabedoria. Deuses. Aqueles rapazes estavam sendo tirados da relação que eles tinham com o seu Deus, inclusive nos seus nomes. Uma mudança de visão de mundo. Um exemplo. O nome Leonardo significa leão resistente. Mas eu perguntei para minha mãe se eles tinham levado isso em consideração quando escolheram esse nome para mim. Ela disse que não, só gostaram do nome. Então, nós aqui temos realmente dificuldade de entender, associar a identidade da pessoa com o seu nome. Mas olhemos para o que aconteceu com Daniel e seus amigos e, com isso, nós podemos perceber que o que eles queriam ali era mudar a identidade daquelas pessoas. Que aquelas pessoas se vissem de uma outra forma. Se vissem não como o servo do Deus Altíssimo, mas sim como o servo do Deus da Babilônia. O próprio nome do indivíduo já dizia isso. O desafio atual, portanto, não é restrito a nomes ou a alimentos, mas vai muito além disso. Gente,
A assimilação, volto a dizer, insisto nisso, visa a mudança de valores e propósitos da vida. A mudança da nossa identidade, das nossas lealdades. O que vestimos, o que comemos, o que consumimos nas redes sociais, a forma como nos relacionamos com as pessoas, a forma como usamos o dinheiro. São várias atitudes muito comuns, práticas, que existe o jeito de Deus e existe o jeito do mundo. E cada um de nós vai precisar fazer escolhas diárias. Eu vou agir como o mundo age ou vou agir como Deus quer que eu haja? Mas como é que eu vou saber como é que Deus quer que eu haja? Ué, na Bíblia. Na Bíblia, lógico. Ali estão todos os exemplos de que precisamos, como esses que estamos lendo aqui de Daniel. E é a forma como vivemos, todas essas características, que definem o nosso caráter. O caráter, segundo a Bíblia, ele é construído por cada um de nós em função das suas atitudes diante das dificuldades da vida. É no meio da tribulação que nós edificamos o nosso caráter. Vejam o que Paulo nos disse em Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Se a nossa identidade depende do nosso caráter, como obter um caráter aprovado por Deus? E Paulo então diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, foi por meio dele de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não é só isso. Também nos gloriamos nas tribulações, nos tempos difíceis, nos desafios. Nós nos gloriamos nos desafios, nas tribulações. Por quê? Porque somos masoquistas? Não, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é quem produz um caráter aprovado. Se você quer ter um caráter aprovado, se você quer viver segundo a vontade de Deus e agradar a Deus, você vai ter que aprender com o Senhor a como perseverar no meio das dificuldades. Como Daniel fez, ele perseverou, ele teve sabedoria, ele teve paciência, ele teve humildade, ele procurou o homem certo, falou com ele da maneira certa. Ele escolheu a batalha que ele iria travar. Ele não criou caso em relação à mudança do nome dele, por mais que isso fosse importante. Mas ele sentiu, e eu creio que por direção de Deus, como nós todos devemos buscar, que ali não, aquilo ele não poderia fazer. Aquilo ele não poderia fazer. Ele não poderia comer comidas sacrificadas a ídolos. E Deus o abençoou. E Deus o protegeu. E Deus, gente, o camarada não comia proteína. Só legume e água. Ninguém fica forte só com legume e água. Foi Deus quem fez com que eles ficassem saudáveis, mesmo não se alimentando com tudo aquilo que era necessário. Nós sabemos da necessidade das proteínas, né? Inclusive das proteínas animais, para termos uma vida saudável, com todas as vitaminas e etc., que fazem parte aqui da nossa vida, né? Meus irmãos, quando perseveramos, segundo Paulo, diante das adversidades da vida, nos tempos de crise, o nosso caráter é construído a ponto de ficar aprovado por Deus. E um caráter aprovado produz esperança. Gente,
Você quer ter esperança para o futuro da sua vida da sua família, diante dos momentos difíceis que estamos vivendo? Construa o seu caráter diante desses momentos difíceis. E o Senhor vai encher o seu coração de esperança. E Paulo ainda diz, essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aí, o que aconteceu com a vida de Daniel? Voltemos a Daniel capítulo 1 e leremos os 3 últimos versículos do capítulo 4, de 18 a 21. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali, no palácio real, até o 1º ano do rei Ciro. 70 anos no palácio. 70. Porque foi justamente quando o rei Ciro, persa, assumiu o poder naquela região, Deus falou a Ciro e influenciou Ciro a ouvir o pedido de Neemias e providenciar os recursos para que uma parte daquele povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse a cidade. E na palavra de Deus, Deus, da mesma forma que chamou Nabucodonosor de meu servo Nabucodonosor, também chama Ciro de meu servo Ciro. Mesmo um rei ímpio pode estar servindo a Deus, se ele estiver fazendo a vontade de Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Porque Deus utiliza o que Ele quiser. Tudo está nas mãos de Deus. E mesmo quando o diabo acha que está fazendo e acontecendo, na verdade, ele apenas está fazendo o que Deus quer que ele faça. E o resultado final, nós já sabemos qual é. Meus irmãos, diante desse exemplo da vida de Daniel, de como ele foi extremamente bem-sucedido nos seus 70 anos de cativeiro, eu lhe pergunto, como é que você pretende se posicionar diante dos desafios que o mundo está lhe apresentando? Como você pretende? O que você pretende fazer? Você tem basicamente 2 opções. Ou você cede e se deixa levar, se deixa assimilar, passa a agir como todo mundo age, falar como todo mundo fala, passar desapercebido, ou você pode perseverar, construir o seu caráter e assim ganhar do Senhor toda a esperança de que você precisa e não ser decepcionado. A escolha é sua. A promessa de Deus é clara. Se perseverarmos, ganharemos o caráter aprovado. Não seremos decepcionados em nossa esperança, porque o Espírito Santo de Deus será derramado em nossos corações. Portanto, para encerrar, se você quer ver concretizada essa esperança de prosperar em tempos de crise, se você quer que isso se torne realidade na sua vida, o primeiro passo é perseverar. Perseverar em busca de um caráter aprovado. Porque, como disse Deus ao seu profeta Eli, por meio do profeta Samuel, lá em 1 Samuel 2:30. Olha só que palavra dura que Deus deu a Eli, cujos filhos se afastaram do Senhor. Deus avisou Eli,
Eli, os teus filhos não vão te suceder. Os teus filhos me desprezam. E eles não vão te suceder. Quem vai te suceder vai ser Samuel. Porque Samuel, esse me valoriza. Então é sobre ele que eu colocarei o meu espírito, não sobre os seus filhos. E os filhos de Eli morreram em combate, o próprio Eli morreu quando soube, e Samuel se tornou o último juiz de Israel. Então, em 1 Samuel 2,30, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: honrarei os que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo. Honre ao Senhor, o seu Deus, e o Senhor te honrará. Creia que Deus jamais te abandonará e Ele estará contigo. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo na sua vida, creia na promessa de Deus. É difícil crer, não? Dependendo da situação que você esteja vivendo, é difícil, eu sei que é. Por isso eu quero orar por você.